Bom dia, meus irmãos. Vocês não dormiram bem não, né? Bom dia, irmãos. Bom dia. Agora sim, que bom. Quero agradecer a Deus por esse tempo com vocês, mais um dia aqui, e aproveitar para agradecer nosso pastor Gessel, pastor Fábio, a liderança aqui do ministério, Jefferson, sua esposa, por esse convite tão carinhoso que vocês me fizeram. Como o Fábio disse ontem, os irmãos entraram em contato comigo com quase um pouco mais de um ano de antecedência, e foi uma maravilha saber dessa organização que vocês têm com esse ministério, do carinho e do zelo. Então, você que está aqui, saiba que tudo foi preparado, de fato, com muita antecedência e pensado. Obrigado à liderança dessa igreja por esse carinho e por esse convite, vocês são muito generosos. Ontem, nós olhamos juntos aqui sobre a perspectiva do casamento, olhando para ele e compreendendo o seu propósito. E a gente entendeu juntos aqui que o propósito do casamento não tem a ver comigo, não tem a ver com a nossa individualidade. Nós entendemos que nós somos adoradores, e em tudo o que fazemos, quer comemos, quer bebemos, ou façamos qualquer outra coisa, a nossa vida é uma vida para a glória de Deus, e nós adoramos Ele. E nós vamos fazer do nosso casamento um palco para a glória de Deus, quando eu e você entendermos que Deus proveu para nós, e provê todos os dias, tudo aquilo que precisamos, inclusive o cônjuge que está do seu lado. Deus, em sua soberania, mesmo coisas não sendo boas, nos deu exatamente aquilo que precisávamos. Auxiliadores, companheiros que vão compartilhar a vida, vão se sujeitar à sua vontade e vão nos auxiliar na caminhada cristã. E essa é a beleza do casamento. A beleza em que o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado, porque nossas relações espelham aquilo que vive a Trindade. E por isso o nome dele é glorificado. Hoje eu quero dar continuidade com vocês. E nós vamos olhar para o capítulo 3 de Gênesis. Ontem nós terminamos olhando para o capítulo 2. Terminamos ali no versículo 25. E hoje eu quero olhar com vocês o capítulo de número 3. E hoje nós vamos entender o segredo do casamento. Ontem falamos sobre o propósito. Hoje nós vamos descobrir qual é o segredo do casamento. Gênesis capítulo de número 3. Abre a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler todo o capítulo. São 24 versículos. Segura na minha mão e a gente vai junto. Ok? Esse é um dos textos mais importantes de toda a Escritura, especialmente para nós de tradição reformada. A Igreja Batista Urbana é uma igreja batista de tradição reformada. Para nós, esse é um dos capítulos da coluna mesmo de toda a teologia bíblica. É o texto do relato sobre a queda, e nós vamos entender o que isso tem a ver com o segredo do casamento. Capítulo de número 3, versículo de número 1 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, era desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e então viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por hoje, obrigado por sua palavra inspirada, autoritativa, lâmpada para os nossos pés. Obrigado por estes irmãos queridos que estão aqui essa manhã, essas famílias que tiraram parte do seu tempo para que eles pudessem juntos aprender mais de Ti, olhando para a Tua palavra e se submetendo a ela, a fim de que suas vidas, seu casamento sejam um instrumento para a glória do Senhor. Minha oração é que o Senhor fale conosco, nos mude, nos transforme para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Se eu te perguntasse hoje qual é o segredo do seu casamento, o que você me diria? Você, com certeza, tem alguma coisa que olha e diz assim: essa é a razão pela qual eu estou aqui nessa história, nesse casamento, nessa relação. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos, e esses irmãos me disseram que já alguns aqui têm muitos anos de casados, 40 anos de casamento. Então, se você tivesse que responder essa pergunta para o seu cônjuge, se ele olhasse para você, se ela olhasse para você, o que você responderia sobre o que é o segredo do seu casamento? Eu quero que você olhe para ele e para ela e não responda, mas pense. Dá uma olhadinha para esse instrumento de Deus. Não pode contar o segredo, é segredo, irmão, não conte. Mas dá uma olhadinha para ela. Pensou? Talvez você pensou que o segredo do seu casamento, depois de tantos anos, seja uma comunicação não violenta. Vocês são pacíficos.
Quando vocês têm problemas para acertar relação com os filhos, alguma conta, alguma coisa, vocês são maduros, vocês sentam, conversam um com o outro, e essa conversa é tranquila, é serena, os vizinhos não ouvem o que vocês estão conversando, é uma bênção. Talvez o que você respondeu na sua mente, olhando para ela e olhando para ele, são linguagens do amor. Você lembrou daquele livro, As 5 Linguagens do Amor, e você falou, poxa pastor, olha isso daqui nele é tão especial, é isso que me faz ficar aqui, isso que faz com que eu fique aqui. Ela é desse jeito, é carinhosa, é afetuosa. Talvez sejam finanças organizadas. Você é daquele casal que tem tudo planilhado, o que vai acontecer no ano, você coloca na planilha cada centavo, nada sai fora do controle, e você ama isso na sua relação. Porque vocês não têm nenhum tipo de preocupação sobre o que vão passar no futuro, dificuldades financeiras. Mas talvez sejam outras coisas. Talvez você olhou para essa ideia de que está nessa relação por uma dependência emocional. Talvez você olhou para isso porque você não sabe que se você sair dessa relação, se você vai conseguir manter-se. Talvez sejam coisas que não são boas, que te faz permanecer. Mas e se o segredo do casamento não começasse com aquilo que a gente faz? E se o segredo do casamento não começasse com aquilo que ele faz ou aquilo que ela faz, mas começasse com quem nós somos? É isso mesmo. É isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. O segredo do seu casamento, o que faz você ficar, não está propriamente na ideia daquilo que o outro faz para que isso se sustente, ou aquilo que ela faz para que isso se sustente, ou aquilo que você está fazendo, acreditando que essa é a razão pela qual você está no seu casamento. O segredo do seu casamento começa em quem você é. Ontem eu disse para você que você é um adorador. Hoje eu quero ampliar essa sua ideia de que você é um adorador, trazendo para você a perspectiva de que você é um pecador que disse sim para o seu cônjuge. É isso mesmo. Você é um pecador e uma pecadora que disse sim para o outro. E esse é o segredo que quase ninguém quer admitir em uma relação. O segredo que ninguém quer contar. O segredo que os algoritmos do Instagram não mostram. O segredo das relações que o Instagram não passa para ninguém. O que a gente olha no Instagram são famílias dorianas, perfeitas, fazendo várias viagens, tendo momentos carinhosos, afetuosos, aquela coisa bonita. Mas o segredo do casamento, na verdade, não é aquilo que a gente mostra às vezes para que os outros vejam, aquela estética perfeita, bonitinha, que às vezes até causam inveja. Não tem a ver com aquilo que a gente faz, mas tem a ver com aquilo que a gente é. Nós somos pecadores à luz da palavra de Deus, que foram alcançados pela sua graça. Portanto, meu irmão, desculpe te decepcionar logo essa manhã, depois desse café maravilhoso que nós tivemos, mas o segredo do seu casamento é que você é um pecador que disse sim para sua esposa, e você é uma pecadora que disse sim para o seu marido. E por que a gente não admite isso? Porque isso não dá ibope, porque isso não dá seguidores, porque isso não dá engajamento, porque isso não é a ideia da pessoa certa. Só que a grande verdade é que o Instagram não lava a louça de segunda-feira, não é? O Instagram não tira aquela toalha molhada de cima da cama. O Instagram não acalma o coração ansioso. Ele não cura a ferida do orgulho. Ele não vai tratar a dor daquela resposta ríspida que eu recebi. Ele não vai tratar a angústia que eu estou de acreditar que ele não me deixa ver o celular dele porque tem algumas coisas que estão acontecendo de errado. O Instagram não trata dessas coisas. E o que trata? É aqui que a Bíblia é brutalmente honesta comigo e com você. É aqui que a Bíblia nos confronta e ela diz, você não está mais vivendo num Éden intacto como a gente viu ontem.
Aquele Éden bonitinho que no capítulo 1 e no capítulo 2 viu Deus que era bom e ele fez isso, fez aquilo e fez aquilo outro. Não, você não está mais vivendo hoje neste Éden intacto onde tudo é bom, perfeito, lindo e maravilhoso, onde as relações são harmoniosas. O mundo é lindo de fato, a beleza da criação está em todo lugar, mas ele é caído, ele é afetado pela queda. E todas as coisas foram afetadas e corrompidas pela queda. Nós também. Agostinho de Hipona, ele diz uma expressão, uma ideia para tratar do pecado muito interessante. Ele fala que o pecado é uma espécie de parasita. E ele compara essa parasita com uma ferrugem. Os irmãos conhecem um portão enferrujado? Quando a gente precisa chamar ali um profissional, um serralheiro para lixar a ferrugem, porque ela vai comendo, ela vai corroendo, vai formando buracos, fissuras no ferro. Não deixa de ser ferro. Nós não deixamos de ser criação de Deus, boa criação de Deus. Mas o pecado é essa ferrugem, essa parasita, e aonde ele toca, ele destrói, ele corrompe, ele vai destruindo, fissurando as coisas, criando buracos nas relações. O pecado atacou todas as nossas esferas, as nossas relações, a nossa relação com Deus, com os outros, com a criação, com tudo. Onde o pecado tocou, ele destruiu. E o que antes atraía, era bonito aos olhos, era lindo, agora irrita. Aquilo que antes era maravilhoso no outro, quando a gente conheceu, agora, puxa vida, eu não aguento mais a voz dele, que voz irritante. Meu pai me contava uma piadinha desde pequeno, quando era criança, e ele falava sobre casamento, e ele disse que quando a gente namora, e o casal vai para a praça chupar sorvete, e a namorada pergunta, meu amor, o que é aquilo? Ele fala, é a lua, meu bem. Mas depois que casa, e ela pergunta, apaixonada ainda, querendo ouvir a mesma palavra carinhosa, meu bem, o que é aquilo? Poxa vida, você não está vendo que é uma lua? Quer que eu desenhe para você? Redonda, no céu, à noite, é uma lua. Aquilo que antes era maravilhoso no outro, a paciência, a calma, a voz, agora irrita. Antes ele tirava a minha franja do rosto, Jefferson, agora ele nem tem olhos para mim. O romance desapareceu, ele foi substituído por racionalidade ou por egoísmo. O afeto evapora. Depois de tantos anos, Jefferson, não tem mais como sustentar essas coisas. Depois do que ele fez, do que ela fez, a amizade se perdeu. A distanciamento, a frieza, a impaciência, conflito e todas essas coisas não existiam no início. Às vezes o casal entra até num estado de guerra fria. Guerra fria é aquela ideia de que se faz um tratado de paz. A gente tem que conversar sobre os nossos filhos. Eu sei que a gente não está bem, mas olha, o nosso filho precisa dessa assinatura no documento para viajar com a escola e a gente precisa decidir se a gente vai aceitar, se a gente vai fazer ou não. Olha, a gente não está bem, mas a gente tem essa conta para pagar, então vamos conversar sobre isso. Tratados de paz. Ora, eles ficam se cutucando, ora, eles ficam decidindo o que precisam conversar. E nesses cutuques, é o dia inteiro procurando uma oportunidade para ferir o outro e para machucar. Pode ser só um copo na pia, pode ser só uma louça que não foi lavada. E então isso vira o motivo para uma guerra, para uma discussão, uma oportunidade de expressar insatisfação com o outro. O casamento então se transforma em algo que não deveria ser, e você é forçado a lidar com as coisas que não faziam parte dos seus planos. Você não casou para isso, você não esperava isso, e então você, quando vê essa realidade, você se sente numa prisão relacional, porque você fala, não consigo viver assim, eu não sei o que eu faço. Chega então até ser tentador aquilo que eu disse ontem com vocês, a ideia de imaginar que o Deus que é soberano sobre todas as coisas, Ele errou, não é possível, faltou umas gotinhas de paciência nessa mulher, Senhor, quando o Senhor fez ela,
Faltou alguma coisa nesse homem, porque não é possível, um ogro desse jeito, não tem como. Então a gente começa a questionar Deus, a sua soberania e a sua provisão. E é por isso então, Jefferson, que eu estou olhando para outros lugares. É por isso então que eu olho para as coisas criadas, encontrando nelas, procurando buscar nelas a satisfação que eu não encontro no meu casamento. Aquilo que eu queria aqui, eu não tenho, então eu às vezes olho para outros lugares, a fim de que eu realize os meus desejos, que eu sinta conforto. Eu gosto de conversar com aquela pessoa, não é nada demais, mas ela me faz se sentir eu mesmo, me dá segurança, eu me sinto bem. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, tratar do problema de quem você é tratar do problema do pecado. E você é um pecador que disse sim. E essa é a chave para o seu casamento. Porque quando a gente esquece isto, quando eu e você esquecemos de quem somos, quando eu e você esquecemos a nossa verdadeira identidade, pecadores alcançados pela graça, então a gente começa a transformar o outro, o nosso cônjuge, no nosso inimigo, no nosso adversário. E não tem mais a ver com quem somos, tem a ver com quem ele é e o que ele faz. E eu não tenho dúvida que aquilo que às vezes nós recebemos e somos afetados pelo outro, nos fere e nos machuca. Não é sobre isso que eu estou falando, mas tem a ver com quem eu sou e aquilo que eu faço para essa relação. Então desculpe o que você ouvirá, mas você é a principal razão do problema do seu casamento. Você é um pecador salvo pela graça de Deus, e o seu pecado fere o teu cônjuge, machuca ele, e é a razão do seu casamento às vezes estar passando por grandes dificuldades. Mas quando a gente lembra quem somos e onde estamos num mundo afetado pela queda, caído, a gente precisa também olhar para uma outra perspectiva. A gente deixa de exigir paraíso do outro, a gente deixa de fazer exigências naquelas expectativas irreais que a sociedade diz que a gente deve alimentar, e a gente então passa a olhar com graça para o outro. E a gente busca a graça de Deus, deixamos de ser juízes, de nos tornarmos juízes que julgam, que analisam, investigadores, para então entender que num mundo caído, onde eu sou o responsável pelo meu casamento, eu devo então entender que sou um pecador vestido por Cristo, por sua graça, e o objetivo disso é transformar essa relação caída e afetada pela graça, pelo pecado, em um ambiente da graça de Deus, onde Ele é glorificado. Eu disse para você ontem que eu sou advogado, eu atuo de forma bivocacionada, não sou um pastor em tempo integral. E na minha atuação profissional, eu uso muito camisa social. Deve ter outros advogados ou profissionais que usam camisa social aqui. Se você é advogado, eu lamento. Sinto muito. Mas na nossa profissão, quando a gente tem que usar camisa social, a gente começa abotoando a camisa por aqui por cima. Só que às vezes quando a gente está tão na correria, irmãos, a gente vai abotoando, e quando às vezes a gente não percebe, chega aqui embaixo, se a gente abotoou um botão errado aqui em cima, quando chega aqui embaixo a camisa está torta, ela está toda torta. E aí o que a gente precisa fazer? Desabotoá-la toda e começar a abotoar novamente. O que você quer dizer com isso, Jefferson? Comece abotoando os botões do seu casamento na casa certa, e quando você chegar ao final, na eternidade, você vai entender que foi tudo bem. Comece abotoando o seu casamento nas casas erradas, e você terminará com o seu casamento torto. Por isso, compreender quem você é, e que o seu casamento é afetado pela queda, vai mudar a forma como você enxerga o teu cônjuge hoje. O texto que a gente leu tem algumas verdades para te ajudar a compreender isso, e eu quero te conduzir nelas. E a primeira verdade desse texto, ela está logo nos primeiros versículos, nos 10 primeiros versículos desse texto. E quando a gente olha para esses 10 primeiros versículos, o que você está vendo aí é que você está vivendo o seu casamento nessa perspectiva, em um mundo caído, afetado pela queda. Deixa eu te mostrar isso. Essa é a primeira verdade.
Você está vivendo o seu casamento em um mundo que não é de príncipes e princesas, que não é de Alice, mas é um mundo afetado pela queda. O que está acontecendo aqui, Jefferson? Logo nos versículos 1 a 5, o que você vai encontrar é um diálogo. Aparece um outro personagem no Éden, além de Adão e de Eva, e é um personagem que você verá logo no início do versículo 1, chamado serpente. Esse personagem aqui já apareceu em outro momento na Bíblia, lá em Apocalipse também, e quando ele aparece, ele é chamado de Satanás. Então, é esse personagem que está aparecendo. Acontece um diálogo entre a serpente, Satanás, e a mulher. E o objetivo desse diálogo é ser um objetivo que vai minar a confiança dessa mulher no caráter de Deus. E esse caráter de Deus que Satanás está tentando minar é a sua bondade, aquilo que eu disse ontem, daquilo que ele fez, daquilo que ele é para nós, provedor, e também a sua liberalidade. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, todas elas, menos das árvores, dessas duas árvores, as árvores que estão aqui no centro do jardim. Então o objetivo de Satanás é minar a confiança que a mulher tinha em Deus, no seu caráter e quem ele é. E qual é a estratégia que ele usa para isso? Para essa tentação de minar a confiança da mulher em Deus. Dá uma olhadinha no versículo 1. Ele diz o seguinte: foi isto mesmo que Deus disse para você? Foi exatamente isso que Deus disse? Perceba o que Satanás está fazendo aqui. A primeira intenção de Satanás é semear dúvida no coração da mulher, colocando em xeque a palavra de Deus e aquilo que ele disse. E todas as vezes que eu e você somos tentados por vozes que clamam pela nossa fidelidade, vozes que dizem para nós aquilo que nós devemos fazer em detrimento daquilo que Deus faz, o que Satanás está tentando fazer com você, um homem e uma mulher afetado pela queda, é semear dúvida no seu coração a respeito do caráter de Deus. É por isso que você questiona se está casado com a mulher certa. É por isso que você se questiona se está casado com o homem certo. Porque não tem a ver exatamente com aquilo que o outro faz, ou aquilo com o que você faz, mas tem a ver com o seu coração inclinado, pecador, que dá ouvidos às vozes que clamam pela sua fidelidade. E então, isso semeia dúvida no seu coração. Foi isto mesmo que Deus disse para você? É assim mesmo que as coisas acontecem? Então, e ele diz o seguinte: não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? E a mulher responde na continuidade do versículo, e você vai ver até que a mulher no versículo de número 3, na parte final, ela diz assim: não foi isso que Deus disse, nós podemos comer do fruto, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Há uma tentativa da mulher de refutar a estratégia de Satanás, e então ela diz o seguinte: olha, o que Deus disse aqui, não é isso que você está falando. Mas olha o versículo de número 4. Quando a mulher corrige a serpente, Satanás busca uma outra estratégia. Se a primeira é semear dúvida, então não deu certo, agora é negar as consequências daquilo que Deus disse. Ele distorce a palavra de Deus. Não, peraí, não é bem assim. A mulher diz para ele: olha, Deus nos disse isso, e ele disse que do contrário nós morreríamos. Final do versículo 3. Mas no versículo 4, Satanás diz o seguinte: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então o que Satanás está fazendo agora? Minimizando as consequências. Certamente não morrerão. Pode continuar conversando no Instagram, escondido, lá pelo direct. Não vai fazer nada, não. Você conhece os seus limites, você sabe até onde você pode ir. Você tem controle da situação, não tem? Você não está fazendo nada de errado. Satanás negando as consequências da nossa ação e do nosso pecado.
E então, ele parte para uma penúltima estratégia, prometer autonomia. E olha o que ele diz: Deus sabe, versículo de número 5, que quando vocês comerem, vocês terão seus olhos abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Sabe o que Satanás está prometendo para Eva aqui? Prometendo autonomia. Vocês serão como Deus. Você vai se sentir bem quando você fizer isso. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vai fundo, aperta o pé no acelerador e vamos embora. Vai dar tudo certo. Você pode, você trabalha, você faz horas extras, você cuida da sua família, você pode, vai fundo. Mas desde do céu, irmãos, quem promete autonomia não é o Senhor Deus, mas quem promete autonomia é Satanás. Se vocês me seguirem, se vocês vierem comigo, e então uma terça metade dos anjos o acompanhou. E então o que acontece? Acontece que um movimento acontece. No versículo de número 25, dá uma olhadinha do capítulo de número 2. O movimento que acontece aqui é o seguinte: os olhos de Eva mudam. A gente tem uma ideia de pecado muito complexa. Olha o que está escrito no versículo de número 25 do capítulo 2. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aí você me pergunta o seguinte: Jefferson, o que Moisés tinha na cabeça quando pôs esse versículo na Bíblia? Moisés estava escrevendo uma coisa que não precisava estar aqui. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O que isso importa para mim? Deixa eu te explicar por que esse texto está na Bíblia. A ideia de nus aqui, a palavra no original, dá uma ideia de inocência. Então é isso que Moisés está falando aqui. Adão e Eva viviam de forma inocente, era um estado de inocência no jardim. Por isso, eles não sentiam vergonha um do outro. Só que agora, depois que a mulher deu ouvidos à serpente, olha o que aconteceu. Eles saem desse estado de inocência e passam para um despertamento de desejos corrompidos. Dá uma olhadinha então comigo no versículo de número 6, o que está escrito. Quando a mulher ouviu a serpente, e quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, ela tomou do fruto e o comeu. Ela estava no jardim há muito tempo, passava ao lado daquela árvore, olhava para ela e nunca achou nada demais. Mas quando os nossos ouvidos começam a dar atenção para as estratégias de Satanás, semeando dúvida em nós, negando as consequências do nosso pecado, prometendo para nós autonomia, o que acontece é que a gente passa de um estado de inocência, guardados pelo Espírito, para um estado de desejos corrompidos. Eles viviam nus e não sentiam vergonha, mas agora essa mulher começa a perceber que o seu coração está inclinado para aquele pecado, para aquela desobediência a Deus. E aqui, olha, deixa eu te mostrar mais claramente o que está acontecendo. Olha o início do versículo de número 6. Ela viu que a árvore parecia agradável aos olhos e era boa, era atraente aos olhos e desejável, boa para comer. Primeira coisa que está acontecendo aqui, bom para comer. Essa mulher então está olhando para essa árvore dizendo: puxa, esse fruto aqui é gostosinho, é um morango do amor. Quando a minha mulher disse que pagou R$25 num morango do amor, arrepiou, foi doloroso. Eu falei: uma caixa de morango custa menos do que isso. É só colocar a caixa de morango do meu lado. Morango? Olha. Boa ideia, né? Gostou? Mas a mulher agora olha para aquele fruto e ela fala: não é bom para comer? É bom para comer. Sabe o que está acontecendo aqui, meu irmão? Apetites fora da vontade de Deus. Deus disse: não coma. Não faça isso. Mas agora, quando a gente deu ouvidos a Satanás, nossos apetites ficaram corrompidos.
É por isso que você olha para aquela mulher e você a deseja, mesmo tendo dito sim para sua esposa. É por isso que você olha para aquele homem e seu coração está ficando seduzido. Porque quando nós começamos a dar ouvidos a Satanás, quando a gente começa a questionar os propósitos soberanos de Deus, o nosso coração fica inclinado para as coisas criadas que não trarão para nós satisfação e contentamento. Então os nossos apetites ficam fora do limite. E olha outra coisa que acontece, era agradável aos olhos. Sabe o que significa isso? Uma atração estética pelo proibido. Uau! Olha que lindo! Olha que linda! Esses dias você deve ter acompanhado nas redes sociais aquele homem que estava no show de uma banda famosa e de repente a câmera pegou ele estava abraçado com a sua amante. E aí logo depois as redes sociais explodiram, fazendo comparações entre as mulheres. O que estavam fazendo é isso daqui, irmãos. É mostrar para nós que os nossos desejos, pecado, nossa inclinação, faz a gente ter uma atração estética por coisas que às vezes até a gente acha que são boas, bonitas, mas na verdade o que a gente está fazendo é desprezar aquilo que Deus fez para nós e nos deu. E mais, de acordo com a palavra de Deus, essa mulher não só vê que é bom para comer, que é agradável aos olhos, mas ela busca entender que aquilo é desejável a ela para dar entendimento. Putz, quando eu comer disso daqui, uau, então meus olhos vão se abrir. Sabe o que essa mulher estava entendendo? Ela estava entendendo que ela podia usurpar a prerrogativa de Deus do que é definir o bem e o mal para ela. Ela poderia ser a senhora da sua vida, o Deus da sua vida, tomando o lugar de Deus, as rédeas de Deus das suas mãos e dizendo, agora eu sei o que é melhor para mim. Mas sabe por que eu te disse que a nossa compreensão de pecado é errada? Porque para nós, na nossa visão limitada, pecado é o que eu faço. Não, irmãos. Fazer é uma consequência do pecado. Fazer é a atitude que transborda. Fazer, a ação é apenas a ponta do iceberg. Pecado é um poder, é uma parasita que está dominando o teu coração. E é ela, essa parasita, esse poder que domina o seu coração, que está, como Agostinho diz, pregnado na gente desde o Éden. Nós somos filhos de Adão, somos filhos de Eva, herdeiros disso. E esse poder domina a gente e faz com que a gente então execute ações que reflitam essa realidade do nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, pobre homem que eu sou, maldito homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal, esse eu faço, porque isso domina o meu coração. Mas então para de achar que pecado é apenas aquilo que você faz, o seu coração é inclinado a apetites fora do limite, a atrações estéticas pelo proibido, acreditando que você pode usurpar de Deus o controle da sua vida e entender o que é bom e o que é mal para você. E a consequência disso, Jefferson, é abismo, é morte. A consequência disso está no final do versículo 6. Então ela comeu, ela tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu também. Sabe o que significa tomar e comer, e dar ao seu marido e comer também? Satisfação pessoal acima da obediência a Deus. Deus disse, não coma, mas eu disse, eu quero esse fruto. Ele é bonito, ele é atraente, ele é vistoso, ele vai me dar satisfação e contentamento, eu vou saber o que é bem e mal para a minha vida. Tomar e comer, atravessar a linha, não significa que você tem domínio das coisas até onde elas podem ir. Significa buscar satisfação pessoal para você, acima da obediência a Deus. E qual é a consequência imediata, Jefferson? Versículo de número 7. Os olhos dos dois se abriram e eles perceberam o quê?
que estavam nus. Lembra do versículo 25? Eles estavam nus e não sentiam vergonha, mas agora eles se veem. E eles veem o quê? Eles veem não a sua inocência, mas o que eles estão vendo agora é a consciência moral ferida. Eles perceberam que a coisa deu errada. Sabe aquilo que a gente tenta apagar para a esposa não ver, para o marido não ver, que a gente faz correndo? É a percepção da consciência moral de que algo deu errado, de que vocês estão fazendo algo fora dos limites de Deus, fora da sua obediência. Os olhos se abrem para a vergonha. É isso. Em aconselhamentos pastorais é comum a gente conversar com homens ou com mulheres que traíram seu cônjuge, e o que eles dizem é o seguinte: eu a amo, e quando eu estava lá naquela situação que eu o traí, terminou, a minha consciência foi exatamente em um lugar me perguntando: o que você fez? O que você está fazendo? Eu sei que não está boa a relação, mas por que eu fiz isso? Essa compreensão que você tem é a compreensão de que você percebeu que você estava nu. E perceber que estava nu é perceber que você está fora dos limites que Deus estabeleceu para te proteger. Porque é isso que o casamento faz. Quando a gente disse sim para o nosso cônjuge, a gente disse não para todos os outros. Isso não é cerceamento de liberdade, é limites de proteção de Deus para a sua vida. Então, as consequências é que com olhos abertos, final do versículo de número 7, olha o que eles fizeram. Eles buscaram folhas de figueira para cobrir-se. Sabe o que é folhas de figueira, irmão? Adão e Eva correu lá, pegou uns matos, as folhas de figueira se cobriram. É gestão da culpa. É gestão de controle da aparência. Deixa eu tentar disfarçar o que está acontecendo aqui. E a gente é expert em fazer gestão de aparência. É só olhar para as nossas redes sociais. Em casa a gente briga. Não é de dia a gente briga e à noite a gente se ama. Lembra daquela música? Não é assim, em casa a gente briga, no Instagram a gente se ama. É assim, a gente fez uma revitalização na música. É gestão de controle, gestão de aparência, é a religião das figueiras, das folhas, que tenta esconder aquilo que é visível. Mas se por um lado um Instagram esconde das pessoas a realidade, irmãos, nada esconde a nossa vida de Deus. E olha o que está escrito então no versículo de número 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andavam pelo jardim quando separava a brisa do dia, eles tentam se esconder da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E é isso que eu e você vivemos fazendo na religião das figueiras, se escondendo dos outros, se escondendo da mulher, se escondendo do pastor, se escondendo da liderança, se escondendo de tudo, porque a gente tenta camuflar. Até que um dia acontece isso daqui. No versículo de número 9, o Senhor Deus chama o homem perguntando: onde está você? Onde você está? E aí o que acontece é que no versículo 10 o homem responde o seguinte. No versículo de número 10 a resposta é: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu. Sabe por que você vive apagando as coisas? Sabe por que você vive dando desculpas de onde você está? Não é porque você tem o domínio da situação na mão e você sabe até onde pode ir. É porque você tem medo. Porque você sabe que você vive a religião da aparência e não obedeceu os limites estabelecidos com Deus. E quando a gente vive assim, o que a gente vive é vergonha, medo e fugindo. Vergonha, medo e fuga. Vergonha, medo e fuga. E a gente fica nessa tríade. Até que um dia, meu irmão, a gente descobre que a gente não é senhor da nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa que você precisa entender. Conflitos em um mundo caído não começam no outro. Conflitos em um casamento no mundo caído começa quando eu e você desejamos fazer
aquilo que Deus disse para que eu e você não façamos. O casamento, ele começa a ser compreendido quando eu entendo que o principal problema do meu casamento sou eu mesmo, um pecador que dei ouvidos às tentações e agora meu coração inclinado cede a elas. E eu me lanço para elas. Então, o problema do meu casamento não é apenas o outro, é o meu coração que é inclinado para o mal. É o meu coração. Mas ela também tem erros, ele também tem erros, eu sei. Mas significa, sobretudo, sobre quem você é. Assim como o outro, quem ele é. Um pecador salvo pela graça de Deus. Então deixa eu te dizer, o problema não é só o que o outro faz, é o que o meu coração faz nessa relação que eu tenho com Deus e com o meu próximo. O problema está no meu coração. E é nesse estado de vergonha, de controle, de fuga, de medo, que Deus pergunta para Adão: onde você está? E quando isso acontece, expõe o segundo segredo do casamento. O primeiro é esse: você é um pecador vivendo no mundo afetado pela queda. Mas olha o que o segundo segredo do casamento vai revelar para mim e para você. Somos dois pecadores que disseram sim. Você está casado com um pecador. Vocês são dois pecadores que disseram sim. Aquele livro que eu sugeri ontem, Fábio, se você puder colocar aqui, aquela imagem, eu quero, esse livro, quando pecadores dizem sim, vai trabalhar essa ideia muito bem desse segundo ponto para vocês. Então, não passem dessa vida sem ler esse livro, ok? Olha o que acontece então, para a gente entender esse segundo tópico desse sermão, que você está casado com um pecador, vocês são dois pecadores que disseram sim. A partir do versículo 11 ao versículo 13, vai acontecer um diálogo, uma nova conversa, agora não mais com Satanás, agora com Deus. E olha o que acontece, é um interrogatório divino. Quem te fez saber por que você comeu? Versículo de número 11, dá uma olhadinha comigo. Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi você de comer? O que está acontecendo aqui, irmãos, quando Deus pergunta onde você está, o que te fez saber que você estava nu? Você comeu do fruto que eu disse que não era para você comer? Não era, o objetivo de Deus não era contestar Adão a fim de que ele se sentisse constrangido, ameaçado, confundido, não, pressionado por Deus. Não, o objetivo de Deus não era esse. Às vezes a gente tem uma visão de Deus sobre esse Deus que, aquele Deus de punição. Então a gente olha para esse texto e parece que vê Deus assim: aonde você está? Né? Porque Deus é onisciente, Ele já sabe de tudo. Essa pergunta parece até estranha. Deus sabia onde Adão estava. O que você fez? Né? Parece um pai falando com um filho, mas a gente já sabe que Deus sabia o que havia acontecido. Então por que Deus está fazendo essas perguntas, Jefferson? Por que essas perguntas estão aqui na palavra de Deus? O objetivo dessas perguntas não era castigo, não era um interrogatório pressionando Adão. O objetivo era confissão. Guarde isso. O objetivo das perguntas de um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, e pergunta: aonde você está? Que conversas é essa que você anda tendo? Que olhares estranhos são esses que você tem? Não é porque Ele não sabe, porque Ele é soberano. O objetivo de Deus aqui é confissão. Mas sabe o que Ele encontra no lugar da confissão? A religião da acusação e da transferência de culpa. Dá uma olhadinha no versículo 12. Quando Deus pergunta, o homem responde. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Aqui, meu irmão, começa a terceirização da responsabilidade. Não fui eu. Não. Risadas de identificação. Eu adoro essas coisas. Maravilha. Porque aqui começou.
Começou aqui, então você não é exclusivo, não acontece só com você. Mas aqui a ideia é a religião da acusação e da transferência de culpa. Foi a mulher que me deste por companheira, a culpa é dela. Ela chegou aqui, estava tudo em ordem, bonito, o Senhor mesmo disse, e viu que tudo era bom, mas quando ela chegou, no grego profundo estragou tudo. Brincadeira. Mas era isso que Adão estava fazendo. Mas perceba a beleza desse texto quando ele diz assim, foi a mulher, e ele diz uma coisa aqui importante, a mulher que me deste. Ou seja, eu não só culpo o outro, mas eu culpo Deus. Foi você que me deu ela. Então não olhe para mim com esses olhos julgadores pelo que eu estou fazendo. Eu estou conversando sim com aquela mulher, eu estou olhando sim para aquele homem, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas o que você queria, Deus? Olha o meu casamento como está. Eu já tentei de tudo, mas a pessoa não muda, esse ser humano não muda. Então não olhe para mim com esses olhos. Só que as perguntas de Deus para ele, para esse casal, não objetivava acusá-los dos seus pecados. Não era esperando ouvir deles acusação e transferência de culpa, não. O que o homem e a mulher deveriam fazer era dizer para Deus exatamente quem eles eram: pecadores. Olha a resposta da mulher, versículo de número 13. Então o Senhor olha para a mulher, veja, Deus só está fazendo perguntas aqui. Deus está só perguntando, Ele não está dizendo nada. Então Ele pergunta para a mulher o seguinte: e você, o que você fez? E então a mulher responde: a serpente. Transferência de culpa de novo. A serpente olhou para trás, não tinha mais ninguém. Sobrou. Não deu para falar comigo, não morreu, entendeu? Não deu para falar. Então a serpente me enganou. A culpa é dela, não é minha. Você já parou para perceber sobre as brigas do seu casamento? Que é um acusando o outro. É um dizendo para o outro o que ele fez e o que ela não fez, o que ele deveria fazer, mas não fez, o que ela deveria fazer. Você deveria ter falado com seu filho assim, aquela responsabilidade era sua, não era minha. A gente vive desde o Éden essa religião da transferência de culpa, da transferência de responsabilidade, quando na verdade Deus só queria ouvir uma coisa, o seu cônjuge só queria ouvir uma coisa: pequei contra ti, Senhor. De fato, o Senhor me disse, e eu não dei ouvidos. Meu coração é inclinado para o pecado. Eu tenho um coração inclinado para o pecado. Todos os dias eu preciso dizer para o meu coração que essa mulher, uma vez que eu disse sim para ela, eu tenho que dizer não para todas as outras. Porque o meu coração é pecador. E o que Deus espera de mim não é a teologia ou a religião da aparência. A religião de um cristianismo todo performado, bonitinho, cheirosinho, não. Porque Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é, Ele sabe dos seus desejos mais promíscuos, Ele conhece a inclinação do teu coração. Então não adianta você se esconder atrás das figueiras, não adianta você fugir. O que Deus espera de você é que você diga: esse problema é meu, o meu casamento não está dando certo porque eu sou esse pecador. Eu falo grosseiramente com a minha esposa, Jefferson, e às vezes por nada eu sou ríspido. Logo no começo do meu casamento com a Thaís, a gente estava tendo uma dificuldade para resolver um assunto, e aí de repente, no momento que a gente estava conversando, ela deu uma resposta grosseira para mim que eu fiz assim: uau! Pernambucana mesmo, né? A peixeira não estava na mão, né? Mas o que Deus espera de nós não é que ela me dissesse: mas eu disse isso porque você falou assim comigo. Chumbo trocado não dói.
O que Deus esperava de mim e dela é que a gente dissesse um para o outro: pequei contra ti. Talvez o que você precisa hoje é olhar para sua esposa e dizer isso para ela. Abandonar a religião das figueiras, que tenta se esconder. Porque a gente acredita que se a gente confessar o nosso pecado, quem é, ela vai me deixar, ele vai me deixar. Não, ela é uma pecadora e ele é um pecador que disse sim. E ela e ele precisam entender que no mundo afetado pela queda, não depende de nós, é graça de Deus na nossa vida. E onde há o pecado, superabunda a graça de Deus e não as rupturas. Porque é isso que o Evangelho fez. Então talvez hoje o que você precisa é dizer: o maior problema do meu casamento sou eu. E então, quando a gente não faz isso, o que acontece é juízo, meu irmão. Dos versículos 14 até o versículo 19, você verá uma sequência de juízos. A serpente primeiro, sendo humilhada, você rastejará e comerá pó. Você vai rastejar sobre o seu ventre. Para a mulher, a multiplicação de dores do parto. A vocação permanece, mas agora ferida, afetada. Uma descrição de lamento, de dor. Ao homem, o solo é amaldiçoado, o trabalho é árduo, tem cansaço, tem suor, morte. Você retornará ao pó. Todas as vezes que eu e você não reconhecemos quem somos, e não confessamos, e não dizemos a Deus aquilo que Ele quer ouvir, e vivemos na religião da estética e da aparência, tentando se esconder, o que acontece é juízo. Não é graça, é juízo. Você precisa entender que o casamento então é a união de dois pecadores que disseram sim um para o outro. E você e eu nunca estaremos casados com a pessoa certa ou perfeita, a tampa da panela. Ambos vão trazer algo para o casamento que afetará ele de modo destrutivo. Portanto, você precisa entender que a maioria dos problemas que enfrentamos no casamento não é geralmente uma ação intencional, embora às vezes seja, e nem é pessoal. O que está acontecendo é que o pecado do outro me fere. Na era glacial contam uma história que os porcos-espinhos estavam para sobreviver vivendo juntos. E viver junto às vezes gera desgaste, transtorno. Os espinhos uns dos outros afetavam e machucavam. Eles estavam ali quentinhos, mas machucava o espinho. Então eles resolvem se separar. E quando eles se separam, individualizados, sozinhos, eles começam a morrer de frio sozinhos. E então decidem voltar os que sobrevivem e, apesar dos espinhos, suportar uns aos outros. É isso que o Evangelho faz. Portanto, você precisa entender, irmão, que se sua esposa tiver um dia ruim, as ondas desse dia ruim um dia vão acabar invadindo a praia da sua relação com ela. Se o seu marido um dia ficar irritado no trabalho, é bem provável que ele traga essa irritação para casa. E não é intencional, é porque de fato às vezes as coisas não são fáceis de se lidar. Em algum momento você vai ser egoísta com ela. Você vai ser egoísta com ele, em alguma situação você vai dizer uma palavra que não é agradável, haverá momentos de ciúmes desnecessário, de amargura, de conflito, de lágrimas, será impossível evitar isso, sabe por quê? Porque você é um pecador que disse sim para o outro. Porque você é casado e casada com um pecador que desde o Éden foi afetado por esse pecado, por esse poder. Então ele não é o seu inimigo, ela não é a sua inimiga, é o pecado que quer destruir essa relação. É o poder de Satanás querendo destruir sua família. C.S. Lewis, ele disse uma frase linda sobre isso. Quando ele escreve um livro lidando com a dor da perda da sua esposa, ele diz assim: ame qualquer coisa, e certamente seu coração será atormentado por causa disso.
E possivelmente ele também será partido por isso, por esse amor. Para certificar-se então de você manter seu coração intacto, sem ser atormentado, sem ser partido, não o entregue a ninguém. Não o dê, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente com passatempos, com uma vida luxuosa para si mesmo, egoísta. Evite qualquer complicação, guarde-o com segurança no cofre do seu egoísmo. Sabe o que C.S. Lewis estava dizendo? Que numa vida em que dois pecadores dizem sim um para o outro, onde eu e você colocamos nosso amor, será impossível não lidar com as consequências do pecado nas nossas vidas. Portanto, casamentos morrem mais de auto-injustiça do que de incompatibilidade. Casamentos morrem mais por falta de compreensão sobre qual é o segredo do casamento. Você é casada, é casado com um pecador, do que de fato porque as coisas não estão dando certo. Dois pecadores não se salvam sozinhos, porque não é na força do seu braço. Você pode ter dinheiro para comprar uma outra casa, pagar pensão para os seus filhos, até para a sua esposa, e viver uma outra vida, mas isso não é salvação. Isso é a religião das figueiras, tentando dar um jeitinho para aquilo que o pecado destruiu. E o que salva então, Jefferson? Vocês precisam trocar as folhas das figueiras que vocês buscaram com as mãos e serem vestidos por Deus. Olha o último ponto desse sermão, porque eu já estourei o meu tempo. Nosso casamento depende da ação graciosa de Deus. É isso. Versículo de número 15, até o versículos, nós vamos ler 20 a 24, é isso que você vai ver. No versículo de número 15, existe uma promessa aqui. Uma promessa de redenção para as nossas vidas. Dá uma lidinha comigo nesse versículo de número 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse é um dos versículos mais bonitos e mais importantes de toda a Escritura. Se você quer guardar um versículo importante, guarde esse. Porque sabe o que está acontecendo aqui, meu irmão? Nesse versículo? Porém, inimizade entre você e a mulher. Quem? A serpente, Satanás. Porém, inimizade entre Satanás e sua descendência. Eles vão lutar contra você. Satanás vai lutar contra você. Não será uma briga com o seu cônjuge. É contra as potestades do mal. É isso. E então, vocês não vão ter condições de se socorrer. Vocês não vão ter condições de se salvar. Não vai ser na força do seu braço que você vencerá essa guerra. Então, o Senhor Deus, desde o princípio, nos fez uma promessa de redenção, de um descendente vencedor. A gente chama isso de proto-evangelho. Olha o que está escrito: inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. Quem vai descender dessa mulher? Ele ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus mesmo estabelece inimizade entre nós e as potestades do mal, mas Ele promete um descendente que esmagará a cabeça da serpente, porque eu e você não vamos conseguir resolver esse problema do nosso casamento. Não está na força do nosso braço. Sabe o que isso significa em outras palavras? A salvação do seu casamento não começa em você. Então para de vestir folhas de figueira, se esconder. Para de resolver do seu jeito. O problema do seu casamento, a salvação dele começa em Deus. É Ele prometendo que vai trazer alguém que é maior do que você, para pisar a cabeça da serpente que tenta nos destruir, porque nós não vamos conseguir fazer isso. Mas Ele pode. Ele pode.
Então a vitória não depende do cônjuge ideal, a vitória não depende da tampa para minha panela, a vitória não depende de mudanças comportamentais, embora elas sejam importantes. A vitória depende de um Deus que se fez homem e venceu a morte na cruz do Calvário para mim e para você. E essa promessa se revela como na minha vida, Jefferson? Versículo 21. O Senhor Deus vai fazer o quê? Fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Olha o contraste. O homem tentou com as suas próprias mãos cobrir sua vergonha, mas ele não consegue. A consequência é juízo. Mas então Deus olha para esse homem e para essa mulher com graça. E ele diz o seguinte: arranca essas roupas. Arranca as roupas da vergonha, do medo, da culpa. Confessa. Diz para mim onde você está, Adão. Diz o que você está fazendo, Eva. E então, no lugar do juízo, eu vestirei vocês com novas vestes. Eu vou substituir o que você não consegue fazer por aquilo que eu posso fazer por vocês. Tira essas figueiras. Eu vou dar vestes novas para vocês. Os pecados do outro não são a razão para separação, irmão. Perceba o final do versículo de número 21. Ele faz roupas para Adão e sua mulher. Adão não olhou para Eva e disse assim: agora acabou. Eva não olhou para Adão e falou: também você tinha que me liderar e não me liderou, comeu do fruto, também problema é seu, não quero mais saber de um líder frouxo. Não. Deus faz roupas para Adão e sua mulher. Sabe o que significa isso? O problema do outro não é a razão para eu me separar. O pecado é o que faz isso. Mas no lugar da tragédia, onde eu e você fracassamos, a graça de Deus nos alcança para manter homem e sua mulher juntos, complementares. E olha que maravilhoso que isso é. Quando Deus faz isso, o Senhor está transformando momentos de dor em uma realidade nova para a vida deles. Gênesis 3 termina com um caminho fechado. Olha o versículo de número 23 e 24. O Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden o homem e a mulher. E no versículo 24 ele diz: depois de expulsar o homem, ele colocou ele a leste do jardim do Éden, colocou a leste do jardim do Éden querubins para guardar o caminho para a árvore da vida. Gênesis 3 termina com um caminho fechado para aquilo que era bom, que Deus criou. Mas a história não acaba aqui. O descendente prometido veio. E quando ele veio, onde o primeiro Adão e a primeira mulher cedeu, onde o Adão primeiro não conseguiu, Jesus venceu. O segundo Adão arrancou de nós as nossas folhas e costurou em nós uma roupa de animal. E sabe qual o animal? Um cordeiro rasgado na cruz, com sangue vertido. Para que aonde o pecado abundou na sua vida, hoje você possa decidir vestir as roupas do Cordeiro, ser perdoado dos seus pecados, porque nenhum pecado que você cometeu é maior do que a graça de Deus para cobrir a sua vida, se você hoje confessar para Ele quem você é. Eu sou o principal problema do meu casamento, Senhor. Me ajuda. Se você deseja isso hoje, eu quero te convidar a pegar na mão da sua esposa. Mas pegue de um jeito que você nunca pegou. E eu quero que você
ore dizendo isso, uma oração de confissão: Senhor, eu sou um pecador e sou o principal problema dessa relação. Meu casamento está difícil, mas eu reconheço que eu sou a principal causa de muitas brigas e descontentamentos que existem nessa relação. Você vai fazer a sua oração, sua esposa vai fazer a dela. E quando vocês confessarem, vocês digam para Deus: arranca as folhas das figueiras de mim, Senhor, e me cobre com as peles do cordeiro que foi morto na cruz por mim e para o perdão dos meus pecados. Obrigado por hoje, Jesus. Obrigado pela compreensão de quem somos, pecadores salvos pela graça. Eu sou o principal problema do meu casamento, e a Thaís sofre por isso, Senhor, porque às vezes eu sou duro, ríspido, porque minhas palavras às vezes não têm consolo, não têm carinho. Perdoa-me, porque eu deveria dar a minha vida pela minha esposa. Perdoa esses irmãos que nas suas histórias também têm coisas difíceis que eles enfrentam, traços de personalidade, porque a vida não foi fácil, e eles trouxeram para esse casamento e estão sustentando essa realidade nessa vida a dois. O pecado nos atingiu, e aonde o pecado tocou, ele destruiu, e ele está destruindo essa família também. Faz meus irmãos perceberem que aonde o pecado tocou, hoje a graça pode transformar e restaurar. Que haja confissão de pecados, que haja reconhecimento de quem somos, que haja, Senhor, não medo, não esconderijos furtivos, vazios, que não vão nos levar a lugar nenhum, mas que a gente se coloque diante de Ti e diga: eu sou pecador. Começa a transformação do meu casamento em mim, para que a partir disso, Senhor, a realidade da graça transborde na minha vida e na vida da minha família. Restaura-nos. É assim que eu oro, grato, em nome de Jesus.